Graças e paz. Amém. Meus irmãos. Vamos lá, né? A mesma situação, pastor. Amém. Irmãos, nesses momentos que a gente passa, a gente vê como nós somos pequeninos, né? Eu estava orando com o Cris, eu falei isso para ele. Não tem o que fazer, irmãos. Não há nada que a gente possa fazer para resolver a situação. A gente realmente vê que soberano é Deus. É Ele que pode resolver todas as coisas, né, na nossa vida. E a gente precisa aprender a viver, né, na dependência do Senhor. Crer que, num piscar de olhos, as coisas podem mudar. Né, e que a gente tem que crer ter esperança. Que Ele pode resolver todas as coisas. E enquanto isso, irmãos, a gente tem que servi-lo. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Ele está cuidando das minhas coisas. E eu, pela graça do Senhor, estou aqui hoje. Amém? Amém, Jesus. O tema que o Senhor colocou no meu coração é este: a palavra basta. Eu creio que veio até a calhar, né, na situação que a gente passou hoje, né, junto com os irmãos aqui. A palavra basta, irmãos. Vamos ler Atos 8, 26 a 38. Amém? Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?
Então, Filipe, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê, né, nesta passagem, Filipe, né, um dos discípulos de Jesus, anunciando o evangelho a um eunuco etíope. E a gente vê, né, irmãos, como começa, né, essa história aqui, né? Que coisa assim maravilhosa de ver, né? É uma forma que Filipe foi tocado, né? Para agir, para fazer a vontade do Senhor, né? Ele escutou um anjo, né? Falar para ele: vai para o sul, né? Aquela estrada que leva de Jerusalém a Gaza, né? Interessante, irmãos. A gente sempre comenta aqui, né, das nossas dificuldades, né? Mas Filipe, ele foi, né? Ele não pensou em nada. A Bíblia fala que ele simplesmente foi. E isso já é algo que trata um pouco, né, cada um de nós, a nossa forma de escutar, né, a voz do Senhor e de respondê-la. Essa forma que Filipe recebeu a mensagem foi sobrenatural, né, irmãos? Um anjo falou com ele. Mas agora o Espírito disse ao Filipe para ele se aproximar da carruagem, né, onde estava o eunuco. Então, mais uma vez, ele escutou a voz do anjo. E ele continuou, irmãos. Então, a gente vê assim a perseverança, né, na vida dele. Né, de um homem de Deus, né, um discípulo do Senhor, né, que tá focado na obra, irmãos. Ele está ali ligado, né, em tudo que está acontecendo. E voltando para nós, né, como igreja, a importância disso, né, de a gente estar ligado, irmãos, porque o inimigo ele tem lançado armadilhas, né, no meio da nossa igreja, da nossa vida. E se a gente não estiver ligado, né, a gente acaba desviando os olhares, né, do foco, né, de Jesus. Então é um sinal para que a gente possa também refletir no nosso coração. Então até aqui já é algo muito lindo de ver, né, irmãos? Porque vamos imaginar, né? Não é comum, né, a gente escutar uma pessoa falar que viu um anjo, né, e falou com ela, né? Então assim, eu gostaria muito, né, que isso acontecesse. As coisas sobrenaturais do Senhor, irmãos. A gente tem um Deus que Ele é Espírito, né? E a gente precisa ser Espírito também, né? Precisamos estar ligados, né, nesse mundo espiritual. Então isso nos mostra que um discípulo de Jesus tem que se mover no sobrenatural do Senhor e ter intimidade com o Espírito Santo para saber o que fazer na obra do Senhor. Irmãos, os anos se passaram, né? Hoje nós estamos numa outra época. Mas o nosso Deus é o mesmo. Né? Ele sempre será, né, o mesmo. Então, a nossa vida, irmão, é que precisa ser alinhada. Nós que temos que entender, né, quem somos na presença do Senhor.
Porque nosso ministério, a gente sempre se preocupa em fazer discípulos. A palavra que o Senhor sempre coloca em nosso meio é para pessoas, né, homens e mulheres que queiram se colocar, né, como discípulos do Senhor. Porque tem muitas diferenças, irmãos, de a gente ser um mero membro, né, de igreja, um simpatizante, né, do Evangelho, de ser realmente um discípulo do Senhor. E o Senhor, Ele tem incomodado nossos corações, né, nesse lugar, para a gente viver o sobrenatural do Senhor. É aquilo que realmente tem valor, né, no mundo espiritual. Então Deus, Ele tem assim, buscado tratar o nosso coração. A cada ano, a cada atividade, a cada evento, a cada semana nas células, o Senhor, Ele tem tratado. Ele tem trazido palavras aqui para realmente nos transformar, né? Nos limpar. Porque o discípulo do Senhor, irmão, é que vai trazer as boas novas do Evangelho. É Ele que vai mostrar, né, o verdadeiro Evangelho para o mundo. Então é importante, irmãos, né, a gente refletir sobre, né, que nível nós estamos com o Senhor. Né, será que realmente eu estou preocupado, né, focado nas coisas de Deus? Focado em parecer com Jesus, de ser um discípulo do Senhor nessa terra? Cada palavra que o Senhor traz para nós aqui, irmãos, é uma reflexão, é um examinar-se a si mesmo, é a gente buscar dentro de nós confirmações do Senhor. Porque, irmãos, a nossa alma, ela nos engana. Né? Às vezes a gente, não, está tudo certo com a minha vida. Né? Deus conhece minha vida, sabe que eu sou uma pessoa boa. Mas, irmãos, deixa o Senhor esquadrinhar o seu coração. Né? Porque a gente se revela. Aquilo que está dentro de cada um de nós é revelado com nossas atitudes, com o nosso dia a dia. E é isso que transforma, irmãos. É isso que faz com que as pessoas encontrem Jesus, né, através de nós, os seus discípulos. Então, chegamos ao momento do encontro de Filipe com o eunuco. A palavra nos mostra que o eunuco estava lendo Isaías 53, 7 e 8. E nada ele estava entendendo, irmão. Estava lá, confusinho. Sabia nada, ele lia. Não sei se os irmãos já passaram por isso, lendo a Bíblia, né? Às vezes a gente vai ler lá, e ele estava desse jeito. Então, Filipe, né, aproximou-se, perguntou se ele estava entendendo o que ele lia. E a resposta foi: como eu posso entender se não havia ninguém para explicar? Então você viu que ele também não estava muito em paz, né, irmão? Porque do jeito que ele falou assim, eu acho que ele estava inquieto. Né? Mas ele, né, falou realmente o que ele estava sentindo ali. Então, irmãos, a palavra diz que Filipe, começando daquela palavra, né? Começando desta palavra, anunciou-lhes a boa nova de Jesus. Então, irmãos, Filipe, ele só tinha a palavra. E a palavra basta, irmão. A palavra é o nosso tesouro nessa terra. A Bíblia, irmãos, é algo assim extraordinário, maravilhoso. É um tesouro que muitas das vezes a gente, mesmo estando nos nossos lares, permanece escondido.
É isso que o Senhor tocou no meu coração para passar para os irmãos. Que a palavra, ela basta. Ela liberta, irmãos. Ela transforma. A palavra de Deus, irmãos, é que vai mudar os nossos pensamentos. A palavra de Deus é que vai nos trazer para a presença do Senhor. De uma forma pura, santa. E não algo que é forçado, é cansativo. A palavra de Deus, irmãos, ela move situações para que a gente possa realmente encontrar a presença do Senhor. E o discípulo precisa 100% disso. Porque, mais uma vez, irmãos, nós estamos ministrando para uma igreja de discípulos. Talvez a gente está no processo, mas nós somos discípulos do Senhor. Essa verdade tem que estar no nosso coração, irmãos. Eu sei, eu estou meio com umas dificuldades aí de arrastando na caminhada. Mas, irmãos, o Senhor é a nossa força. E Ele nos deu a palavra dEle, a Bíblia, irmão. É algo que eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas parece que está meio fora de moda. As pessoas estão na igreja. Tem muita gente indo na igreja, irmãos. Mas buscar mesmo a presença no conhecimento da Bíblia, buscando a palavra do Senhor, lendo, deixando o texto trabalhar o nosso coração. Parece que isso está ficando meio fora de moda. E o Senhor hoje, Ele traz um alerta para cada um de nós. Que a palavra basta. É ela que transforma. É ela que é poderosa. E essa palavra, ela tem que estar enraizada dentro do nosso coração. Então, a leitura da palavra, o conhecimento que o Senhor traz ao nosso espírito, por a gente buscar, por a gente mergulhar, gastar tempo, nesse livro, é para que a gente seja melhor, para que todas as entranhas, tudo aquilo que é contrário, é sujo dentro da nossa vida, irmãos, que nos leva para pensamentos errados, que leva para atitudes erradas, que nos faz sermos individualistas, melhores que os outros, irmãos. Tudo isso vai perdendo força, porque a palavra entra no coração. A palavra, ela transforma aquele que a busca. Ela transforma a nossa vida. Talvez o começo, quando a gente começa a buscar a leitura, começa a buscar o conhecimento, a palavra do Senhor, às vezes se torna cansativo, difícil. Mas quando a gente tem nossa vida focada no alvo que é Jesus, irmão, sabendo que nossa vida é dele e Ele tem todo o governo sobre nós, irmãos, a gente ora para Deus fortalecer, para Deus trazer clareza. E aí Ele é tão bom e maravilhoso que Ele fez isso com o eunuco. Porque aqui nesse texto a Bíblia fala que o eunuco foi adorar o Senhor em Jerusalém. Então ele já tinha uma intimidade, ele queria alguma coisa a mais, tinha alguma coisa incomodando ele. E o Senhor, Ele vê o coração daquele que tem o desejo. Então, irmão, às vezes possa ter dificuldade, que a nossa vida é complicada mesmo. Mas tem o desejo. Se esforça, ora para o Senhor. Porque é um tesouro que nós temos, irmãos. E é desse tesouro que as coisas vão clarear na nossa vida. Que vai abrir os nossos olhos, que vai nos renovar, que vai trazer humildade, mansidão, paz no coração, irmãos. Não é através de outras coisas, irmãos. Outras atividades, outras formas de viver. Mais uma vez, a palavra basta, irmãos.
ela liberta e transforma. Amém? Felipe ganhou o eunuco para Jesus. Mas não somente porque ele tinha a palavra no coração. Naquele momento ele falou para ele aquilo lá. Não, irmãos, não é só por causa disso, mas ele vivia a palavra. A palavra estava nele, ele era a palavra naquele momento. Irmão. As atitudes dele, irmão. Felipe vivia a palavra do Senhor. Felipe demonstrou ser um discípulo obediente, cheio do Espírito Santo, comprometido com a missão. Um homem que guarda a palavra do Senhor. Isso é ser um discípulo. As características de um discípulo, irmão. Ser obediente, irmãos. Quantas vezes o Senhor fala aqui para a igreja: olha, temos que ser assim, temos que fazer ali, temos que se reunir. Irmãos, a gente não vê o mover da igreja em relação ao que a palavra tem sido colocada nesse lugar. Então, irmãos, onde está o nosso coração? É claro que, eu estou falando generalizado, né, irmãos? Mas eu creio que o Senhor, Ele tem o domínio sobre todos nós. E o Senhor vai tocar no coração, de cada um da forma que cada um precisa. Mas o que o Senhor colocou aqui no meu coração, irmãos, é que as atitudes da igreja, irmãos, em relação àquilo que o Senhor tem colocado, irmãos, nos mostra pessoas que não são maduras na presença do Senhor. Estão tendo dificuldades, de viver o Evangelho, de buscar a unidade, em Cristo. E o Senhor, creio que tem revelado essas coisas, porque Ele tem promessas nesse lugar. Nós somos discípulos do Senhor, como eu falei. E nós não podemos deixar nossa vida passar, irmãos, e não fazer a vontade do Senhor. Não cumprir, a nossa missão. Ser obediente, irmãos, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa ser como discípulo. Às vezes não há um entendimento, dentro de nós. Mas se a gente se dobrar ao Senhor, crendo que o Senhor está no comando, você vai pular essa barreira na sua vida, para algo maior e melhor. Então o Senhor, Ele está nos tratando, mas a obra dele não para, irmãos. Então se não há uma resposta, Ele não vai parar a obra dele para resolver esse problema. Ele levanta aqueles que querem. Então, que os irmãos entendam a palavra do Senhor. A importância de cada um de nós como discípulo. Nós somos discípulos, irmãos. Nós somos a voz de Deus na terra. Nós que vamos pregar o Evangelho. E como nós estamos íntimos dessa palavra. Quanto a gente está gastando o nosso tempo com essa palavra, irmãos? Nos enchendo, nos alimentando, deixando o Senhor falar através dos textos. Porque foi isso que o Senhor nos deu. Não foi os vídeos do YouTube, não foi o Instagram, irmãos, foi a palavra do Senhor. O nosso tempo, irmãos, tem que ser gasto aqui, na Bíblia, dia após dia, irmãos, buscando a sabedoria dos céus, deixando o Senhor quebrantar, irmãos, aquelas barreiras que a gente, durante a nossa vida, irmãos, foi construindo. Muitas vezes é difícil para mim perceber os meus defeitos. Mas quando eu vou para a palavra, irmãos, com o coração aberto, o Senhor vai tratando, vai mostrando que eu não sou aquele homem tão bonzinho que eu achava que eu era. Que eu tenho muito que abaixar minha cabeça,
muito de buscar mesmo viver aquilo que, né, a palavra nos ensina. Viver em comunhão, muitas vezes não é a coisa mais fácil. Mas ela não é mais fácil por causa de nós mesmos. A gente quer, muitas vezes, ser melhor que o outro. E o Senhor traz na palavra dele, irmãos, que a gente tem que ser o mais humilde, o menor. Que a gente tem que ter total dependência do Senhor, do Espírito Santo. Que a nossa vida é dele. Que não há situação, irmãos, não há problema que venha nos afastar da presença do Senhor. Nossa vida é dele, não é? É ele que cuida de nós, ou eu estou errado? Não é ele que nos acorda todos os dias? Que nos põe para dormir? É ele, irmão. Nossa vida é do Senhor. Hoje a igreja se utiliza de tantas artimanhas, né, irmãos? Para atrair as pessoas para a presença de Deus. E às vezes parece que o que é mais importante é as pessoas serem alcançadas. Mas eles, assim, não se importam como elas foram alcançadas. E o Senhor tocou muito em mim sobre isso. Que às vezes é uma situação de se falar que às vezes a pessoa acaba achando que duplo sentido, vamos dizer assim. Porque a gente tem que ganhar as pessoas para o Senhor. Nós temos que levar a palavra dele. Mas não é de qualquer jeito, irmãos. Não é pagando qualquer preço. E o Senhor me tocou muito sobre isso. E eu trouxe alguns exemplos assim, para a gente poder meditar, né? Então tem igrejas que elas oferecem, né? Vê se vocês já viram isso, né? Verdadeiros shows, muitas luzes, músicos profissionais, instrumentos e equipamentos sofisticados. O ambiente ali não difere nada de uma casa de eventos. Não sei se os irmãos já viram isso em algum lugar. Nunca viram, né? Então vamos mais para frente, ver se os irmãos podem se identificar. Curas, milagres, libertações de demônios, transformando o culto num ato para resolver, né, os problemas das pessoas. Mas que essas pessoas continuem vivendo da mesma forma que viviam, né, e que adoram viver. Ou seja, querendo mais a bênção do que o abençoador. E aí, agora deram uma lembrada aí, irmãos? Ah, Jesus. Agora tem essa, ó. Palavras lindas que massageiam o ego, levando a acreditar que somos capazes de evoluir através de técnicas e conhecimentos. Tudo isso para se sentir bem, dominante, poderosos, focado no sucesso, irmãos. Irmãos, Deus é poderoso e nós com Ele somos mais ainda. Amém. Não é assim? Tudo posso naquele que me fortalece, irmãos. Nós não viemos aqui para ser cauda, não. Nós somos cabeça. Pisa no meu calo para você ver se não vem fogo do céu. Uma vez eu escutei a pessoa falar: olha, você tem que andar com pessoas que te levam para o alto. Se andar com gente fraquinha, não só vai para baixo.
Aí eu pensei logo em Jesus, né? Falei, Jesus foi pegar os piores, né? Então, olha os exemplos que as igrejas estão lançando aí, irmãos. Outra coisa, né? Uma estrutura completa, irmãos. Vai pensando aí, irmãos. Uma estrutura completa. Amplo estacionamento. Pregadores renomados. Templo climatizado. Climatizado. Com poltronas aconchoantes. Muita diversão para as crianças. Em um espaço preparado, com um playground, irmãos. Em muitas atividades. Restaurantes, centro de convenções, painéis de LED, gigantes, e transmissões ao vivo, e etc. Né? Amém. Mas eu quero deixar claro para os irmãos, né, para a igreja, que eu não acho errado esses atos. Não é errado esses atos, irmãos. E nem toda essa estrutura. O que é errado, eu creio, irmãos, é colocar isso como as boas novas do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, o que brilha nos olhos das pessoas é esses detalhes. E não o verdadeiro evangelho. Então, pela graça de Deus, a gente quer ter um LED aqui, né? Vamos ter em nome de Jesus. Queremos melhorar o equipamento de som. Queremos pintar a parede de preto. Ah, não, isso não. Mas isso aí não é errado, irmãos. E glória a Deus, a igreja que tem condição de ter, né, algo excelente para o Senhor. Mas o problema, irmãos, é como nós estamos mostrando Jesus para as pessoas. É como nós estamos atraindo as pessoas para Jesus, para dentro das igrejas. Porque as pessoas, elas já estão no mundo, irmãos, influenciadas pelo maligno. Né, com padrões assim de vida, que elas vivem pelo olhar, né? Aquilo que atrai, né? E aí você acaba falando coisas bonitas, você acaba mostrando o melhor desse mundo para a pessoa, e a pessoa fala, achei o Senhor, né? O Senhor é lindo e maravilhoso. Só que mesmo dentro de uma igreja, irmãos, a pessoa está no engano. Ela está presa. Ela não está liberta. Mesmo ali, irmãos, né, no meio de um povo, infelizmente, às vezes ela foi atraída por outros processos, né? E não o verdadeiro evangelho do Senhor. Isso é preocupante, irmãos. Porque muitas vezes a gente vê, nossa, como tem igrejas maravilhosas, 10 milhões de membros, né? Mas, irmãos, quantos estão debruçados na palavra? Quantos estão sendo tocados pelo poder, né, da palavra do Senhor? Quantos têm gastado a sua vida buscando o conhecimento, né, os mandamentos do Senhor, para viver esses mandamentos, para ser transformados, para ser gerados como filhos e discípulos do Senhor? O que mais importa, irmãos, é a gente ter essa noção, né? Que nós fomos chamados pelo Senhor. O Senhor nos libertou, Ele nos salvou. Né? O Filho de Deus, né? Jesus, Ele morreu por nós. Isso está consumado, irmãos. É uma verdade na nossa vida. Né? Se a gente for para a glória, se a gente morrer, a gente vai para a glória. Mas o Senhor falou para que a gente pudesse ajudá-lo, irmãos, a edificar a sua igreja na terra.
Então ele não falou assim, olha, vocês já estão salvos, fica de boa aí. Daqui a pouco eu estou chegando. Ele não falou isso, irmãos. Ele falou, olha, tem uma obra para vocês. Vocês precisam ir fazer discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. Então o Senhor, Ele nos deu uma ordem, irmãos. Mas não foi para qualquer um. Foi para discípulos. Foi para aqueles que não estão mais presos com as coisas desse mundo. Não está mais preocupado, o que vai acontecer no dia de amanhã. E para a gente alcançar isso, irmãos, a gente precisa se deleitar nessa palavra. Porque, irmão, não há ninguém na face dessa terra que consiga fazer o que o Senhor deseja na sua força, irmão. Do seu jeito. Pode deixar que eu resolva aqui, eu tenho uma técnica nova. Não há, irmãos. Nós somos dependentes do Senhor. Orando com o Cristo, eu falei para ele, o que eu posso fazer em relação à situação que nós estamos vivendo? Não consigo fazer nada, irmãos. Minha mãe lá, o que eu posso fazer por ela? Não consigo fazer nada. A Alessandra, vou fazer o que por ela? Não tenho o que fazer, irmãos, a não ser confiar no Senhor. Saber que o Senhor é o nosso Deus. Que Ele tem o controle da nossa vida, da nossa casa. E o que eu tenho que fazer? Me deleitar na sua palavra, irmão. Buscar nessa palavra força. Porque o mais difícil, irmãos, é passar pelo processo. Porque quando a gente não está passando, é uma coisa, irmão. A gente sofre junto com o irmão, quando não está passando. Mas quem está passando é diferente. Mas só Deus, irmãos, pode nos ajudar. Ele é soberano. E eu glorifico a Deus, porque essa palavra aqui o Senhor me deu já um tempinho, Isso não é normal, viu, irmão? Mas, graças a Deus, eu recebi essa palavra. E, assim, não tinha metade dos problemas, que a gente está hoje. Então, essa palavra é para mim também. A palavra basta. Quanto mais eu buscar, irmãos, quanto mais eu me colocar na presença dessa palavra, irmãos, buscar os textos para que Deus fale na minha vida, mais o Senhor vai me fortalecer, mais Ele vai me capacitar, mais Ele vai me ajudar, para que eu possa permanecer firme, crendo na vitória. Mas que eu também não me paralise, irmãos. Que eu não deixe as coisas do Senhor. Porque eu tenho isso no meu coração, irmãos. No Mateus 6, Enquanto eu estou fazendo as coisas dele, Ele está fazendo as minhas. E isso me fortalece. Eu creio que o Senhor vai trazer a vitória, Porque nossos irmãos é bênção. Os irmãos vão orar. E nós vamos vencer juntos, irmãos. Em nome de Jesus. Então, irmãos, o que atrai as pessoas é Jesus. A gente pode estar numa igreja sem luz, sem teto, mas se a gente tem Jesus no coração, a gente atrai as pessoas. Então não se iluda, irmãos, com nossos irmãos que são abençoados financeiramente, porque nós também somos abençoados. Mas não se preocupe com isso. Entenda que o Senhor tem o melhor para nós, onde Ele nos plantou, onde Ele tem falado ao nosso coração. Então, é a palavra de Deus que deve ser usada
através de nossas vidas, para atrair as pessoas para Jesus. Aí vem um ponto, né, irmão? É o quanto a gente está se enchendo da palavra. Porque onde há, como é que é? Muito poder, muita responsabilidade. Ou é o contrário? Pouco poder, pouca responsabilidade, né? Acho que eu inventei, então. A pastora não falou nada. Aí já não sei se é isso. Mas eu creio que muita oração, né? Muita oração. Muito poder. Pouco oração, pouco poder. E pouca responsabilidade, né? Tem poder, vai fazer o quê, né? Então a gente precisa estar ligado nas coisas do alto, irmão. Porque quem sabe, irmãos, a gente não começa a escutar o anjo falar com a gente. É intimidade, irmãos. Né? Está ligado no Espírito. Então, se a gente se ligar cada vez mais no Espírito, buscar a presença, buscar ler a palavra do Senhor. Porque a Bíblia, irmãos, não é um livro comum, né? A Bíblia é sobrenatural. A palavra, ela salta aos olhos, ela traz revelações. Né? Às vezes a gente lê o texto várias vezes, mas um dia aquele texto pula aos olhos, irmãos. Porque era a palavra que você precisava. Então, todos os dias, irmãos, a gente tem que estar buscando esse contato, né, com a palavra do Senhor. Não só para a nossa vida, mas saber, irmãos, que você tem que estar cheio, porque você é um discípulo do Senhor. E em qualquer momento, o Senhor pode te mandar para o sul, para que você encontre, né, uma pessoa. A palavra basta. Temos que entender que nós somos o instrumento usado por Deus para alcançar os perdidos. Nós somos os instrumentos, irmãos. Então, não vamos se enganar, irmãos. Hoje, tudo que a gente vê, né, nas redes sociais, tudo é muito lindo e maravilhoso, né? Tudo que a gente olha ali, né, a gente só vê coisa boa, assim, como as pessoas são prósperas e abençoadas, né? Mas não se engane, porque a vida verdadeira não é assim. Há lutas, há dificuldades, né? E quanto mais a gente está em unidade, em comunhão, irmãos, a gente consegue ultrapassar os limites, vencer as barreiras. Porque quando a gente se isola e entra num buraco escuro, irmão, as coisas acabam, né, sendo perdidas, né? E escuridão nos lembra trevas. Então não se isole. Olha sempre para o alto. Há uma esperança. O Senhor é poderoso, misericordioso. Ele nos ama. Prova tantas vezes o amor dele sobre nossas vidas. E que a gente entenda essa questão de ser discípulo, irmão. Entenda. Porque isso o Senhor tem nos cobrado nesse lugar. Nós queremos ser uma igreja forte mesmo, ao qual o Senhor pode olhar lá do céu para nós e falar: essa igreja aí, ela tem valor, ela tem cuidado tem guardado a minha palavra, ela tem lutado em unidade, em comunhão, irmãos. Nós temos as nossas diferenças, né? Nossas criações, mas quando a gente desceu as águas, irmãos, nós viramos irmãos. A gente tem que se aturar, a gente tem que aprender a viver um com o outro, né? Pela graça do Senhor, irmãos, né? Um ajudando o outro. Eu tenho uma dificuldade, que o irmão pode me ajudar, mas eu posso ajudar o irmão em outra dificuldade. E assim a gente vai construindo o reino.
As pessoas, elas têm que olhar para nossas vidas e ver Jesus. Então, muitas vezes as pessoas têm um conhecimento da palavra do Senhor. São mega conhecedores da palavra. Só que não tem o Espírito, irmão. A pessoa fala da palavra como se estivesse falando de uma história, de um acontecimento. Mas nós temos o Espírito do Senhor. A unção, o poder de Deus na nossa vida. Então, aquele que não conhece a Cristo, quando a gente fala da palavra, irmãos, salta aos olhos. A pessoa sente, irmãos. Foi o que aconteceu com o eunuco. Ele estava lendo ali. Estava com sede, só que ele não... Deus amava tanto aquele homem que falou, deixa eu mandar um discípulo meu lá. Porque ele não está conseguindo, mas ele está querendo. Eu vou falar para Felipe lá, que Felipe está na unção. Eu vou falar com ele para ele ir lá. E Felipe foi e abriu os olhos dele. E ganhou ele para Jesus. E a igreja cresceu, fortaleceu. Então, essa história é nossa história hoje. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos entender nosso papel como discípulo. A gente tem que vencer as barreiras, irmãos. Vencer o nosso ego, o nosso jeito de ser. Por amor à igreja do Senhor. Por amor a Jesus. Então, é só a palavra de Deus. Né? Só essa revelação, irmãos. O amor de Deus, o toque do Senhor na nossa vida, para que a gente entenda essas coisas. E a gente se quebrante. Senhor, eis-me aqui. Faz na minha vida o que o Senhor deseja. Porque é lindo quando a gente fala assim, o Senhor tem todos os meus dias escritos no livro, tal, né? A gente fica até, que feliz, né? O Senhor tem meus dias escritos, né? Só que o Senhor está falando aqui muitas coisas para nós, irmão. E a gente não está fazendo, está pagando o livro dele lá, não, Senhor, aqui deixa que eu dou um jeito. Então não façam isso, irmãos. O ministério Águia de Cristo é um ministério de discípulos. Então, irmãos, a gente precisa se encaixar, a gente precisa crescer, a gente precisa se alinhar àquilo que o Senhor está falando. Então não é uma palavra para mim, e para o pastor, e para o Renato, não, é para todos, irmãos. Todos aqueles que têm sede, Ele vai dar água da vida. Ele quer, irmãos, transformar a nossa vida. Mas a gente tem que ser forte, a gente tem que lutar, tem que desejar, tem que querer mudar, irmãos. Então, muitas vezes os nossos pensamentos não estão adequados. Então pensa nisso. Por que eu estou pensando nessas coisas? Por que eu só penso em mim? Por que eu só penso nas coisas deste mundo? Eu preciso mais do Senhor. Eu estou perdendo meu tempo aqui, estou gastando meu tempo, minha saúde, né, minha juventude, pensando em coisas que não vão fazer eu crescer na presença de Deus. Eu não vou ser transformado num discípulo dessa forma. Então, busca a presença de Deus, leia a palavra. Busca, irmãos. Que é isso que o Senhor tem falado no nosso coração. A falta, né, de buscar as coisas do Senhor tem abalado a igreja. Tem esfriado os corações. Tem tirado as pessoas do foco. E o Senhor não quer isso para nossas vidas. Ele está nos alinhando, irmãos, nos fortalecendo. Porque todo ano, irmãos, é algo novo, né? A gente começa o ano todo, beleza, né? Então, pense nisso. Tem uns dias aí para o final terminar o ano. Pensa, reflete a sua vida, irmão. Para que o ano que vem você tenha força para ler a palavra, para você buscar as verdades do Senhor para a sua vida. Que você está no Ministério Águia de Cristo, não para ser um membro, irmãos, mas para ser um discípulo do Senhor. Uma pessoa que luta pela obra, que tem a palavra do Senhor guardada no coração, irmãos. E que aonde quer que você for, você influencia as vidas, irmãos. As vidas vão sentir a presença do Senhor. E você vai ter palavra para falar
ao coração dessas vidas. Amém? Então, irmãos, como estamos apresentando o plano da salvação para os perdidos? Queria que os irmãos meditassem sobre isso. Poxa, Senhor, como é que eu estou fazendo para alcançar os perdidos? Qual é o meu plano, né? Como é que eu estou fazendo isso? Porque é minha vida, Senhor. É minha vida que demonstra. Sou eu que demonstro. Sou eu. Quando eu vou trabalhar, o Senhor está comigo ali. A pessoa vai ver Jesus em mim. Quando eu vou para viajar, né? Agora os irmãos vão viajar. Então, como é que eu vou viajar lá? Como é que eu estou levando Jesus comigo? O que eu estou mostrando de Jesus? Às vezes, numa viagem, você encontra pessoas diferentes. Quem sabe o Senhor não fala, olha, aquele ali que está na piscina ali, ó. Vai lá falar com ele. E o Senhor te dá uma revelação sobre a vida dele. Então, né, a gente sempre aprende aqui, onde quer que a gente for, irmãos, a gente é luz. A gente leva Jesus conosco. E a gente precisa estar ligado, né, para que, né, a gente seja um discípulo fiel, né, que faz com que a obra do Senhor cresça nesse lugar. Meus irmãos, busquem viver a palavra de Deus. E desta forma que seremos capacitados para sermos discípulos de Jesus, obedientes, irmãos, cheios do Espírito Santo, comprometidos com a missão do Senhor, e que guarde a palavra no coração. Irmãos, é essa palavra que o Senhor quer colocar no coração de vocês. É que vocês possam permitir que o Senhor trabalhe no coração. Não é homem nem mulher que vai mudar a vida de vocês, irmãos. É o próprio Deus. Também eu não sei qual que é as dificuldades e barreiras que cada um aqui, né, tá passando, irmãos. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Né? E a palavra basta. Então eu creio que o que o Senhor quer é que a gente possa trazer, através da palavra dele, que possa buscar a revelação, irmão, daquilo que falta na nossa vida, aquilo que está impedindo, irmãos, a gente de prosseguir, de viver a verdade do Senhor na nossa casa, na nossa família, dentro da igreja. Porque o mundo tem destruído as famílias. Tem entrado nas igrejas, irmãos, e tem destruído o povo de Deus. Porque foi o que eu falei, irmãos. Muitos estão dentro da igreja, mas não estão buscando a palavra do Senhor. Não conhecem a palavra do Senhor, irmão. Vivem de vídeos, de momentos ali. Aquilo que ele sente, de sentimentos, irmãos. E não de verdade, de palavra, de poder do Senhor. Então, eu queria deixar mais uma pergunta para os irmãos, para que os irmãos possam buscar no Senhor. Quem é o eunuco que o Espírito disse para você aproximar e acompanhar? Quem é essa pessoa, irmãos? Então, uma pergunta que eu faço para os discípulos do Senhor. Todos nós somos discípulos do Senhor. Vamos buscar a face do Senhor, irmãos, e deixar Ele nos usar como instrumentos. E pode ter certeza, irmãos, que todo o demais o Senhor fará. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor continue a falar no coração da igreja, né, que a gente possa continuar juntos, irmãos. A importância de vivermos em unidade, em comunhão, é algo assim maravilhoso.
Então, tudo que a gente vive nessa terra, a gente compartilha, né? Então, a gente muitas vezes vive momentos muito, muito alegres e felizes, né? E outros não. Mas tudo junto, irmãos. Tudo junto. Porque essa é a vontade do Senhor. Nós não somos o corpo de Cristo? Bem ajustado. Então, irmãos, não viva um evangelho enganoso, né? Uma igreja falsa na sua vida. Não ande às beiras, né? Às margens da igreja. E não culpe ninguém, irmãos. Busca dentro de você. Busca dentro de você o equilíbrio, né? A direção do Senhor. O Senhor tem cuidado de nossas vidas. Né? Todos aqueles que já passaram por este lugar, né? O Senhor, Ele não esquece de nenhum de nós. Né? E nós que estamos aqui, Ele tem falado, continua falando. Né? Então, que a gente receba no coração. Né? A esperança, irmãos. Jesus ainda não voltou. Então, a esperança. Vamos assim, dar um voto de confiança, irmãos, para o Senhor. O Senhor nos ama. Né? Esse ano, quantas coisas Ele fez nesse lugar, né? Através de nossas vidas. Então, dá um voto de confiança. Né? Se permita, né? Ser transformado. Deixa o Senhor mudar a sua vida. Pode doer, irmãos, pode ser difícil, mas é o melhor para nós. É o melhor. Então, que os irmãos sejam abençoados. Né? Que o Espírito Santo possa continuar a abrir o coração, tratar o Espírito, né? Que essa palavra não pare por aqui, não. Que ela possa frutificar no coração e que a gente viva esse mover, né? De ser uma igreja de discípulos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?